Verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área, somente para você. Hoje é meu último programa aqui, depois férias. Aí eu volto no dia 13 de janeiro, viu, Pedrinho? Pedro Pincinato, nosso PP. Todo mundo precisa de descanso, né, meu irmão? Não tem jeito. O ano foi maravilhoso, eu sempre agradeço o carinho de todo mundo, cumplicidade, mensagens, críticas, até os xingamentos. Faz parte do nosso negócio aqui. Mas eu quero do fundo do coração agradecer o carinho e a cumplicidade que tornou esse programa Na Hora do Almoço a maior audiência em todo o rádio esportivo ou rádio de Campinas no horário. Muito obrigado de verdade. Bom, sem perder tempo, vamos às manchetes de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta inicia negociações com o volante Léo Índio e mudança no nome já é estudada. Atleta de 28 anos estava há 2 temporadas no futebol de Israel e tem conversas com a diretoria da Macaca para retornar ao futebol do Brasil. Assim como aconteceu com Bruno Reis em 2020, caso aconteça o acerto com a Ponte, o jogador terá que retirar o apelido de Índio. O que importa é que ele jogue bola, meu Deus do céu. Ai, meu, respeito, mas quanta bobagem, meu Deus do céu. Diretoria do Guarani prepara pacotão de reforços e espera anunciar novos jogadores até a data de reapresentação. Clube ainda busca um centroavante para suprir a saída de Caio Dantas. Até o momento, 4 nomes foram apresentados pelo Guarani. Botafogo se despede de Adrielson, que retorna ao Lyon para a próxima temporada. Zagueiro atuou por empréstimo no Alvinegro durante o segundo semestre. Em 11 partidas, Adrielson marcou 1 gol e conquistou o título da Libertadores e do Campeonato Nacional. São Paulo encaminha acerto com o meia Oscar, que estava na China. Diretoria tricolor tem negociações avançadas para repatriar o atleta após 14 anos de uma saída conturbada. Torcida do Betis mantém tradição e joga bichos de pelúcia no campo no último jogo. Clube de Sevilha recebe as doações dos torcedores em uma ação solidária anual que são direcionadas às crianças carentes da cidade. Rádio Bandeirantes. 971021493. Participe do programa. Vou ter um imenso prazer de ler a sua mensagem de texto. Mande para cá porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, já no clima de Natal. Lembrando que o futebol brasileiro está de férias, mas a bola rola nas principais competições europeias. Como por exemplo no Campeonato Espanhol, ontem Betis e Raio Vallecano empataram pelo placar de 1-1. Pela Copa da França, nona fase, o PSG eliminou o Lens pelo placar de 4-3 nos pênaltis, após empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Já pelo Campeonato Italiano, a Juventus venceu o Monza pelo placar de 2-1 fora de casa. Ainda pelo Espanhol, o Villarreal venceu o Leganés por 5-2 e o Espanhol perdeu para Las Palmas pelo placar de 1-0. Os jogos dos times europeus, as principais competições aqui na Rádio Bandeirantes. Neste Natal, leve para sua casa a ceia mais saborosa de Campinas. Família Giani, nosso bacalhau à moda da casa, salmão ao molho alcaparras, a deliciosa porqueta, a suculenta maminha assada e muitos outros assados. E teremos também vários tipos de acompanhamentos, entradinhas italianas, sobremesas, tudo isso preparado com muito amor e carinho. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 22 de dezembro. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Antes dos ouvintes, pintou aqui uma notícia que eu acho que é muito interessante. Acho não, eu tenho convicção que é muito interessante. Já faz um tempo, né? Mas os deputados da bancada do esporte protocolaram, dia 18, um requerimento de urgência com 494 assinaturas sobre o projeto de lei complementar, PLP, que visa tornar a lei do incentivo ao esporte permanente. Poxa, tomara que isso aconteça. A proposta assinada no dia 18 busca eliminar a necessidade de renovação da LIE a cada 5 anos, garantindo recursos permanentes para o esporte, bem como a lei de incentivo à cultura. O documento foi encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados e aguarda a decisão do presidente da Casa. Foi sancionada essa lei em 2006. Tá bom, tomara que se torne permanente. Eu desejo isso porque o esporte precisa de investimento. Bom dia, CH. Tudo bem? Deixa eu ver quem que mandou aqui a mensagem. Não se identificou. Leandro Rezende. É verdade que a Ponte fechou com o atacante Rafa Silva do Cruzeiro? Não tenho essa informação. Pode até ter fechado, mas eu não tenho essa informação. Tá bom? Hoje, nada de comentar o nosso time, somente desejar um Feliz Natal a você e sua família, que Deus dê a vocês da RB um 2025 cheio de bênçãos. Darley, muito obrigado, cara. Muito obrigado. O Catielli está perguntando aqui, é uma pergunta meio triste, não, é totalmente triste, mas vamos ler aqui. Sobre aquele avião que caiu em Minas Gerais, tinha destino à sua cidade. Minas Gerais, eu não sei se caiu um outro avião, mas o que iria para Jundiaí é o que caiu em Gramado. Iria desembarcar lá e eu não tenho nenhum conhecido. Mas é um fato absolutamente lamentável, né? Que aconteceu. 10 vítimas. O Heitor já abordou isso, né? Agora há pouco. Então a gente, né, manda a nossa solidariedade para todas as famílias. Aliás, esse avião caiu em Gramado, a família toda estava dentro, né? Inclusive o piloto era o próprio dono da aeronave. Que loucura, não? Que loucura. Meu Deus do céu. 11h40, vamos acionar o Vladimir Catarino? É hora da Ponte na Band. Fala, Vladimir. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca está se preparando, temporada 2025 já está batendo as portas. O time tem disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também a Série C
do Campeonato Brasileiro. E segue a reformulação, né? O trabalho dentro de campo começa apenas no dia 26, na próxima quinta-feira, portanto, mas fora de campo, o técnico Alberto Valentim e também o João Brigatti, que é o supervisor de futebol, estão trabalhando bastante em busca da contratação de reforços, da chegada de reforços, mas também trata sobre a saída, né? Novos jogadores do elenco remanescente desta temporada devem sair, principalmente no sistema defensivo, né? O sistema defensivo da Ponte Preta apresentou muitas falhas, né? Muita fragilidade nesta temporada. Sofreu 71 gols em 51 jogos, 55 gols foram sofridos apenas na campanha que terminou com o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Até por isso, os contratos que já foram fechados são quase todos eles voltados para o sistema defensivo, né? Dos 7 reforços anunciados, 4 são da defesa. O goleiro Diogo Silva, o lateral direito Maguinho, o zagueiro Simon e também o lateral esquerdo Arthur, reforçando, né, a preocupação da Ponte Preta em primeiro, arrumar a cozinha, arrumar o sistema defensivo, para depois novamente pensar do meio campo para frente, CH. Então, todo mundo perguntando, contratou esse, contratou aquele. Não, gente, eu não tenho informação, eu confesso, né, no final de semana eu fiquei um pouco desligado das informações, mas pelo que eu apurei rapidamente aqui, você olha aqui, olha acolá, não tem nenhuma novidade. Tem muita especulação, e sobre especulação, você que me acompanha todos os dias, eu evito ficar falando. O fato é que pouco se apresentou no futebol de Campinas, de novidade, de contratações que possa trazer um pouco de esperança para o torcedor, né? Temos que ver na prática, ver o que vai acontecer, e dia 26 está aí, né? Eu acho que dia 26 deve pintar, 26, 27, deve pintar pacotão aí. É isso que eu desejo. Deixa eu responder a um ouvinte aqui que está perguntando se a gente vai transmitir a Copa São Paulo. Vamos. Primeira fase, vamos. E só relembrando, né? A Ponte está no grupo 2 em Santa Fé do Sul. Ela estreia dia 4, que é um sábado, 13 horas, contra o Cuiabá. Tá bom? Na mesma chave da Ponte, na Copa São Paulo, Cuiabá, IAP, Ponte e Santa Fé, que é o time da cidade. Faz pouco calor lá. Meu Deus do céu, cara. Os caras não têm responsabilidade mesmo. Não estão nem aí, né? Bando de aventureiro. Grupo 5 tá o grupo do Guarani. Atlético Mineiro, Francana, Guarani, Nova Iguaçu. O Guarani joga na sexta, um dia antes, 21h30, contra o Atlético Mineiro. Guarani e Atlético Mineiro, o primeiro jogo do Guarani. E sobre o trabalho do Valentim, eu também estou recebendo aqui. Eu já falei a respeito, né? Eu já falei a respeito e vou repetir aqui para vocês. Apesar dos 2 rebaixamentos, eu não posso deixar de dizer da qualidade do Alberto Valentim. É uma situação que você poderia pensar 2 vezes? Sim. Sim. Mas, no meu entendimento, eu não sei se é o entendimento da diretoria da Ponte, tá? No meu entendimento. Você tem que observar o jeitão que você deseja que seu time jogue naquele determinado campeonato e contratar um treinador que seja, né, não conflitante, mas esteja encaixado nessa filosofia. Agora, eu não sei se o time que está sendo montado combina com o DNA do clube, que combina com o que o treinador tem de conceito. Só da competência do treinador eu digo que, apesar dos 2 rebaixamentos, ele tem qualidade para desenvolver um bom trabalho na Ponte. Se vai realizar o bom trabalho ou não é uma outra conversa. Valdemir Gomes, chegando para comentar a Ponte Preta. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. Basta ver os números, né? A defesa da Ponte, por maiores que tenham sido as tentativas e as experiências, o sistema defensivo infelizmente não correspondeu. O time como um todo não correspondeu, sobretudo no segundo turno, mas a defesa, ela se superou às avessas. Uma coisa horrorosa. A Ponte tomou gol de tudo quanto foi jeito. Foi comprometedor o comportamento do sistema defensivo da Ponte. Então, claro que seria esperado isso,
que, aliás, todo time, né, toda estratégia de montagem de time é uma máxima dentro do futebol, dizem os treinadores, vamos começar arrumando a cozinha, né? Arrumar a cozinha. O que é a cozinha? É a parte de trás lá, né? É a defesa, é o sistema de contenção. E a Ponte, os jogadores que estão sendo contratados aí, como acabou de dizer o Vladimir, quase todos eles são para o sistema defensivo. Então, esperamos aí que ainda cheguem mais alguns reforços para o setor. Claro que dificilmente alguém vai ser reaproveitado depois da baixíssima performance dessa defesa no ano de 2024. E a gente fica aí com essa expectativa de que realmente a Ponte possa ter uma defesa confiável, que a Ponte possa ter uma defesa que não tome tantos gols na próxima temporada. E é claro, não adianta montar só a defesa, aí fica a expectativa pelos outros dois compartimentos básicos de um time de futebol, que são exatamente meio-campo, criação, contenção também de meio-campo, jogadores de boa capacidade de cobertura e de proteção, e o ataque. Nenhum time chega a lugar nenhum se não tiver atacantes que botam a bola na rede, e essa é a expectativa do torcedor da Ponte, que as contratações possam ser bem balanceadas, trazendo jogadores com intimidade também com as redes adversárias, além, claro, de uma defesa menos peneira do que aquela que a Ponte teve este ano, em 2024. Vamos às mensagens. Bom dia, CH e toda a equipe da Band. Desejo a você e sua família um ótimo Natal e um final de ano maravilhoso. Obrigado por tudo. Não tem de quê, Josifã. Ele é de Leme, São Paulo. Muito obrigado. Passando para desejar um Feliz Natal para você e sua família. Já o futebol de Campinas, deixemos para lá. Vamos comemorar um finalzinho de ano, né? Um abraço sem lembrar nos times de Campinas, Carlos Castelo. Entre outras coisas aqui, o Amarildo mandando um abraço, desejando um Feliz Natal. O Amarildo é de Hortolândia. Também o Carlos Alberto, né, do Chapadão, a mesma coisa, entre outras coisas, desejando pra gente um Feliz Natal, pra você também, pra todos que mandaram pra cá, um Natal abençoado e um 2025. Estaremos juntos, se Deus quiser, e será um ano maravilhoso. Se Deus quiser, será maravilhoso. Em Campinas, 11h48 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Antes do Guarani, o COB está definindo data para a escolha entre Rio, Niterói e São Paulo como candidata ao PAN. São Paulo está se candidatando, mas tem aí Niterói / Rio de Janeiro na concorrência. Deixa eu ver quando que vai ser a definição. Dia 29 de janeiro, que será definido pelo COB, Comitê Olímpico do Brasil, vai escolher e anunciar a sede para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Voltando, Vladimir Catarino agora falando do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando agora com as informações da equipe do Guarani. Será que vem pacotão de reforços, mais um sendo anunciado nos próximos dias, hein, CH? É expectativa, né? Na primeira leva, semana passada, antes mesmo da apresentação oficial do técnico Maurício Souza, foram anunciadas as chegadas do goleiro Gabriel Mesquita, do zagueiro Alan Santos e dos meias Isaac e Caio Melo, sendo que 3, o Gabriel Mesquita, o Alan Santos e o Isaac, de volta ao Guarani. A expectativa agora é de que mais 4 ou 5 nomes sejam divulgados antes mesmo da reapresentação do elenco, que está marcada para a próxima quinta-feira, dia 26. 3 nomes estão em negociações avançadas e podem reforçar o Guarani nesta nova leva ou nesse novo anúncio de reforços. É o meia Daniel Júnior, que vai ser emprestado para o Vitória, enquanto o atacante Dentinho, que estava no Brusque, também está no radar do clube para a próxima temporada. E o centroavante, o camisa 9, quem vai ser, CH? É a pergunta, né? O Caio Dantas está de saída, o Bruno Mendes está sendo sondado por outras equipes, então é uma incógnita também quem vai vestir a camisa 9 do Guarani na próxima temporada. Bugre que tem a disputa do Campeonato Paulista, a estreia prevista para o dia 15 contra o Botafogo no Estádio Brinco de Ouro, e também tem a famigerada
à Série C do Campeonato Brasileiro depois do rebaixamento nesta temporada. CH. Legal, meu amigo. Ô, Marcelo Pimentel, muito obrigado aqui pela sua mensagem, viu, cara? Muito obrigado. Feliz Natal pra você também, tá? Continua conosco. Aqui mandando mensagem, não solte fogos. Em Jundiaí a multa é de R$2.000. Por causa dos animaizinhos, né? E os autistas também, que se desesperam com os barulhos. É verdade. Então fica aqui uma dica, tá, gente? É bonito tudo, eu até gosto muito de fogos, mas de um tempo pra cá eu deixei isso de lado, viu? Porque eu percebi, eu não tenho animal de estimação, mas eu sei que tem muita gente que tem, eu respeito quem tem, que cuida, que ama, e os animaizinhos eles ficam quase que na totalidade muito agitados quando tem final de ano, Natal, essa coisa toda. Então se você puder evitar, né? Não estou fazendo aqui campanha contra os fogos, não. Cada um faz o que quer da vida. Eu não solto. Não solto em respeito ao pessoal que tem autismo e também aos animaizinhos. Mais perguntas chegando sobre o Caio Dantas. Melou o negócio do Caio Dantas? Não melou. O fato é que houve uma conversa, o Guarani precisa receber uma quantia à vista, cerca de 600 mil, mais, né? 2 jogadores. E me parece que a lista apresentada, os jogadores que o Guarani quer, os jogadores não têm interesse. Então aí está emperrado. Existem outras alternativas, envolvendo só grana para o exterior. Existem outros interessados no Caio Dantas no futebol brasileiro. Resta saber se o negócio vai acontecer ou não vai acontecer. A gente vai ter que aguardar. O fato é que, por enquanto, aquilo que a gente tinha certeza e estava sacramentada, entre aspas, a saída do Caio Dantas para o Atlético Goianiense, por enquanto, nós vamos aguardar um pouco. Não é que melou, não é? Você tem uma tratativa, eu tenho aqui a minha informação. Aí você vai finalizar um negócio e você não percebe que roeram a corda, não tem jeito, bate o pé e fica com o jogador. De qualquer maneira, boa sorte às partes. Já comentou a Ponte, agora o Tigrão vem aqui na programação para comentar o Guarani. Fala, Tigrão. A questão da camisa 9 é sempre muito importante, né? Porque todos são importantes, por isso que é um time. Mas o camisa 9 é o cara que costuma definir, né? Lembra quem foi o camisa 9 que definiu e decidiu o jogo mais importante da vida do Guarani? Um tal de Antônio de Oliveira Filho, careca. Camisa 9, olha lá, sobrou uma. Contra o Palmeiras em 78, ele botou na rede e o Guarani foi campeão brasileiro. E normalmente é assim, né? O meia faz gol, o lateral faz gol, volante faz gol, o zagueiro faz gol, até goleiro faz gol. Mas quando o camisa 9 está iluminado, quando ele está fazendo gols, quando ele está com bom índice de aproveitamento, normalmente o time vai bem. Não aconteceu muito isso com o Guarani, que teve o vice-artilheiro da competição, o Caio Dantas, mas foi rebaixado. É uma exceção. Normalmente, quando o centroavante vai bem, a coisa costuma funcionar. Por quê? Porque é o momento mais importante do futebol. É o momento que define as coisas, né? O time que marca gols acaba conseguindo chegar a um lugar exitoso nas competições em que participa. Agora, o problema no Guarani é que só o Caio Dantas que fez, né? Aí o outro fez 1, o outro fez 2... Fica complicado, mas a parte dele ele fez, é uma pena que dificilmente vá continuar, é uma pena que esteja indo embora, e aí fica essa expectativa também pelo Bruno Mendes, que eu acho que teria tudo para ajudar demais, pela identificação dele com o clube, por tudo aquilo que já realizou, por ser prata da casa, por ser cria do Guarani, mas também está sendo sondado aí, e aí não depende muito dele, nem tampouco do Guarani, porque, né, a equipe lá do Uruguai, que é detentora dos direitos econômicos dele, é que vai definir aí, bem como os seus procuradores, né, os seus representantes, qual é a melhor sequência de carreira para o Bruno Mendes. Mas seria muito bom que ele continuasse, que ele ficasse,
porque especialmente com a saída do Caio Dantas e com a plena recuperação dele, do problema sério que teve no tendão de Aquiles, poderia ser o camisa 9 aí, destaque da Série C no ano que vem, no ano de 2025 e até no Campeonato Paulista também. Por que não, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo Natal. Que 2025 seja maravilhoso. Mas você está perguntando, mas Carlos Henrique, amanhã, depois, enfim. Eu estou desejando um ótimo Natal e um 2025 maravilhoso para você, porque a partir de hoje eu saio de férias e volto no dia 13 de janeiro, tá bom? Um grande abraço, conto com vocês o ano que vem e muito obrigado pela sua audiência em 2024. Até a próxima! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é manhã. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado.
Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! El Clássico espanhol. A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Manhã Bandeirantes.